Se a perspectiva que adotaste sobre ajudar está te causando sofrimento, deves saber que teu propósito aqui não é resgatar ninguém. Tua verdadeira missão é reconectar com a tua própria identidade essencial. Ao fazê-lo, tu automaticamente facilitas que outros também evoquem a sua. Ao longo dos séculos, magnificou-se a ação de socorrer o próximo. Idealizou-se a figura do herói, do orientador, daquele que distribui sua luz sem medida. No entanto, meu querido ser, essa energia luminosa te foi concedida para que a administres com plena consciência, não para que a disperses irrefletidamente. Esta mensagem pode ser desconfortável e essa é, talvez, a razão pela qual permaneceu oculta, relegada ou acessível apenas para aqueles com a maturidade necessária. O ensinamento de Saint-Germain não era dirigido à multidão, mas sim às almas conscientes, aqueles que discernem que nem tudo o que aparenta ser benéfico ressoa com a autêntica verdade. Oferecer assistência sem que tenha sido solicitada ou dar conselho sem um chamado explícito constitui uma forma sutil, mas perigosa de intervenção. A trajetória de cada indivíduo é intrinsecamente perfeita, tanto nos seus momentos de dor, confusão e tropeço, quanto no seu processo de despertar. Quando te interpões nesse percurso, impulsionado pela tua opinião ou pela tua pressa em solucionar, mesmo que a tua intenção seja pura, estás privando o outro da vivência fundamental para a sua evolução. Porque a ajuda oferecida sem um pedido genuíno da alma é, no fundo, outra manifestação de controle. Esta revelação, que arde com a potência do fogo violeta, não busca agradar, mas sim libertar. É neste ponto que muitos se desorientam. Creem que o amor implica intrometer-se, quando na verdade amar é observar sem tentar possuir, é inspirar sem manipular, é confiar no processo sem necessidade de falar. Desta maneira, ao abandonar a urgência de salvar, o ser interior se eleva e a sua frequência vibratória se purifica. É então que se manifesta o verdadeiro poder. Isto não é uma simples comunicação. É um código, uma centelha, um lembrete que ativa a tua verdadeira maestria. Presta atenção com a tua essência, não com o teu julgamento mental. Este conhecimento esteve guardado nos planos sutis por gerações e hoje, finalmente desperta em ti. Amado, tu não vieste a este plano para convencer, corrigir ou para carregar responsabilidades que não te pertencem. Estás aqui para ser, e é no teu ser que reside a forma mais prístina de amor. Se já o estás percebendo internamente, compreenderás por que esta mensagem não é uma moda passageira, mas uma transmissão eterna. E se neste momento a tua energia começou a expandir-se, é um indício de que estás recuperando a memória da tua origem. Por isso, à medida que avançamos, cada palavra ressoará com um saber que sempre habitou em ti. Quando chegar o momento oportuno, saberás como usar essa luz, quando expressar a tua verdade e quando te limitar a ser uma presença serena. Nas entrelinhas, é possível que reconheças elementos que se manifestaram no teu caminho como chaves, discretas e sutis. Seja a vibração elevada de uma mesa que transcende a sua forma física ou um livro cuja sabedoria não foi escrita pelo intelecto, mas canalizada a partir de dimensões superiores. Se algo ressoa em ti, permite-lhe o acesso, porque o que está para ser revelado te será inesquecível. Assistir outro sem ter recebido um chamado da sua alma equivale a obstruir o seu desenvolvimento evolutivo. Assim de simples, assim de cru, assim de verídico, inculcaram-te que o auxílio é uma virtude, que dar orientação é uma prova de afeto, que a intervenção é um ato nobre. Mas o que se omite mencionar é que, com frequência, por trás dessa necessidade de ajudar, se oculta o teu próprio medo da introspeção. O ego espiritual disfarça-se de conselheiro, mas na realidade persegue controle, validação e o sentimento de ser indispensável. Atribui-se a superioridade de saber mais do que o outro. Acreditar que tens o poder e a obrigação de emendar o rumo de quem ainda não despertou, amado, não é luz, é intromissão. Quando ofereces um conselho não solicitado ou te imiscuis na jornada de outro, sem o requerimento da sua alma, estás deformando o desenho sagrado do seu próprio despertar. Saint-Germain não expôs isto para que o compreendas racionalmente, mas para que o sintas no mais profundo do teu ser. A tua função não é salvar, mas sim irradiar.
A quimera de ser o salvador é atraente, sim, mas é viciante. E como todo vício, faz-te crer que careces de valor sem ela. Não podes continuar a assumir o fardo alheio para evadir confrontar o teu próprio, já que há uma verdade que não te foi comunicada com clareza suficiente. Cada alma escolheu a sua sombra, a sua dor, a sua escuridão. E só ao atravessá-la, descobre a sua luz inerente. Quando irrompes em cena sem ser convocado, ao impores uma palavra, uma sugestão ou uma ajuda, estás a comunicar ao outro. Tu não podes sozinho. E isso, amado, é uma ferida que fica impressa. Crês que o estás a resgatar quando, na realidade, o estás a limitar. Além disso, há um fator invisível. Cada vez que entregas a partir dessa impaciência, dessa ansiedade de querer corrigir a vivência do outro, a tua própria energia se fragmenta, perdes vitalidade e te separas do teu centro. E o que acontece quando este padrão se repete? A tua frequência tende a diminuir e, sem te dares conta, desenvolves uma dependência do sofrimento alheio para te sentires útil. Isto não é serviço, é servidão energética. Saint-Germain, na sua sabedoria, foi categórico. O autêntico mestre nunca se interpõe. Observa, irradia e confia. Permite que cada ser mergulhe, se essa é a forma que a sua alma escolheu para aprender a respirar por si mesma. Porque ao intervir prematuramente, se anulas a possibilidade do milagre. O milagre da recordação, do despertar, da autêntica metamorfose. Muitos vieram a este plano para aprender através da queda, e cada tropeço contém um código, uma chave que ativa o fogo sagrado quando se toca o fundo. Tu não és essa ativação. É simplesmente uma chama que alumia sem invadir. E se esta mensagem ressoa em ti, não é coincidência. É porque já experimentaste a alternativa, já sentiste o peso de carregar o que não te correspondia, já comprovado que, por mais que te entregues, o outro não muda. Portanto, larga essa necessidade. Liberta-te e liberta-os. A tua missão não é oferecer soluções, é encarnar a tua verdade. E isso, amado, é o que verdadeiramente transforma o mundo. Não existe erro, vítima ou casualidade. Tudo o que uma alma experimenta foi escolhido antes de encarnar, antes de tomar forma e nome. Cada dor, cada perda, cada travessia emocional integra um mapa que a alma desenhou com precisão geométrica e perfeição divina. E quando tu, impulsionado pela tua bem-intencionada pressa humana, tentas corrigir ou reparar, rompes esse mapa, desorganizas os códigos e adias a alquimia. A interferência é uma presunção cósmica. Implica acreditar que a tua sabedoria supera a da alma alheia. É colocar o teu julgamento acima de um plano que não podes abranger. Amado, a humildade espiritual não consiste em rituais ou repetição de mantras. É soltar o controle. É aceitar que cada ser tem o seu próprio ritmo, a sua queda e a sua escuridão. E que essa escuridão não é uma falha, mas sim o crisol do verdadeiro despertar. Só quem atravessa a noite escura com as suas próprias lágrimas, a sua própria voz e o seu próprio silêncio pode aceder à luz a partir de um lugar de autenticidade. Se te intrometes, roubas-lhe essa oportunidade, colocas-lhe uma venda dourada e chamas-lhe ajuda. Mas a luz genuína não oculta. A luz verdadeira revela. Não vieste para ser o suporte de ninguém, nem para indicar o caminho a seguir, nem para prevenir o sofrimento. Estás aqui para viver a tua verdade, e que a tua frequência intrínseca lembre o outro que também pode viver a sua. Quando encarnas a tua maestria sem a impores, o outro percebe algo. Não o compreende, mas sente. E é então que escolhe mover-se, mas falo a partir da sua própria alma, não porque tu o tenhas forçado. Sim, amado, esse é o milagre real. Não precisas ser um guru, um mentor ou um redentor. És um exemplo, uma presença viva, uma chama inalterável. Não ofereças conselhos, irradia coerência. Não assinales o caminho, habita o teu. E desse modo, sem que pronuncies palavra alguma, os outros começarão a sua própria jornada. Não porque tu os tenhas impulsionado, mas porque se viram refletidos na tua verdade. E nesse reflexo, recordaram que eles também podem despertar. É assim que o mundo se transforma. Não através do controle, mas da permissão, do respeito e da confiança no que cada alma escolheu experimentar para o seu progresso. Tu não vieste para ensinar, vieste para recordar. E ao recordar,
outros iniciam o seu próprio processo. Esse é o caminho do autêntico mestre. Amado, tu não vieste a este plano para falar. Vieste para irradiar, e a irradiação não requer palavras, não precisa de aconselhamento, não exige convencer. A irradiação é o silêncio que vibra, é uma presença que arde sem alaridos. É uma coerência que tem maior impacto do que 1000 discursos. O conselheiro fala. A luz sente-se, e quando libertas a obrigação de aconselhar, tornas-te um canal, um conduto de energia que transforma sem contato físico, que guia sem dirigir e que eleva sem empurrar. Ser luz não é uma ação, é um estado do ser. E esse estado é alcançado unicamente quando deixas de operar a partir do ego, que anseia ser notado, admirado e reconhecido. A verdadeira maestria é discreta. Não precisa de pódios, títulos nem seguidores. A maestria real é caminhar entre os outros como mais um, mas com o pleno conhecimento de quem és. Muitos confundem ser espiritual com doutrinar. Mas ser espiritual é vibrar tão alto que aquilo que não harmoniza contigo se desvanece por si só. E assim, involuntariamente, transformas-te num farol, num espelho, num fogo que não consome, mas ilumina. Isso é ser luz. E para isso chegaste. Não te compete determinar qual caminho é o adequado para outro, nem quando deve despertar, nem como deve sarar. A tua única tarefa é manter a tua própria frequência imaculada, sem a contaminar com a ansiedade, a necessidade de validação ou a urgência de agir. Às vezes, o maior ato de amor é guardar silêncio, é observar com compaixão e confiar no processo alheio, mesmo que pareça extraviado, mesmo que doa vê-lo imerso na sua sombra. Porque desconheces que sementes estão a ser ativadas no seu interior, que memórias está a confrontar, que fogo interno está a acender. Não podes ver o desenho completo, mas a sua alma sim. E se tu preservas a tua vibração, se sustentas a tua luz, se permaneces ancorado na tua essência, te tornarás num campo ativador em medicina sem articular uma única palavra. Esse é o autêntico caminho de quem desperta sem pregar, encarnar. Não fales de amor, sê amor. E quando fores luz sem esforço, quando a tua mera presença for suficiente, terás compreendido o propósito mais elevado: iluminar sem ingerência, transformar sem intervir, amar sem apego. Nesse estado, não precisas ser um orientador. Já és um canal, e os canais não teorizam, os canais vibram. Oferecer ajuda sem que tenha sido solicitada é como acender uma tocha onde o fogo ainda não é bem-vindo. Não só irradia a luz, como queima, e além disso queima o benfeitor. Isto não é uma figura retórica, é energia na sua forma mais pura. Cada vez que intercedes sem o consentimento da alma, uma porção do teu ser se desprende. Um fragmento do teu campo vibratório projeta-se para o campo do outro, como se dissesses: toma, dou-te uma parte de mim para que te transformes em quem eu quero que sejas. E isso, amado, não só é ineficaz como te debilitada. Quantas vezes terminaste esgotado após uma tentativa de ajuda? Com frequência te sentes frustrado, drenado e confuso ao ver que, apesar de dares tudo, o outro não experimenta uma mudança. Isto não é altruísmo, é interferência energética. Permite-me ilustrar o que acontece nos planos sutis. Imagina alguém na sua noite escura, imerso numa crise de dor e confusão. Tu observas e, a partir do teu anseio de socorrer, aproximas-te, dás-lhe soluções, conselhos e a tua energia. Mas essa pessoa ainda não tomou a decisão de se transformar. A sua alma não ativou a autorização. Ainda precisa de permanecer na sombra. A tua intervenção torna-se então distração, um fardo, uma pressão. E dado que a sua alma não está preparada para aceitar o que ofereces, a tua energia é repelida e regressa a ti, mas distorcida. Assim se manifestam o esgotamento, a irritabilidade, a insônia e a sensação de vazio, após teres entregue tanto sem gerar uma mudança real. O mais impactante é que essa pessoa pode até distanciar-se de ti, sentindo desconforto, resistência ou rejeição, e tu não compreendes a razão. Se a tua única intenção foi ajudar. Amado, ouve-me bem, a alma alheia percebe quando a estás a forçar. E mesmo que não o processe mentalmente, defende-se, porque tudo no seu interior clama: não estou pronto. O que tu interpretas como rejeição é simplesmente o seu campo energético a proteger o seu processo.
e tu ficas com o desconcerto e a aflição. Questionas-te por que o ato de ajudar te causa sofrimento. Ajudar dói quando emana do ego, do medo de ver o outro cair, do desejo inconsciente de manipular o seu caminho, da tua própria carência disfarçada de generosidade. E há algo mais. Quando ofereces a tua energia sem ser requerido, abres pontes desnecessárias, vias pelas quais podem circular energias menos luminosas entre ti e o outro. Não porque o ser seja maligno, mas porque, ao quebrar a ordem sagrada do livre-arbítrio, também se rompe a proteção natural do equilíbrio energético. Começas então a carregar emoções alheias, medos que não são teus, sensações estranhas, bloqueios e uma pesadez inexplicável. Sabes por quê? Porque ao intervir sem permissão, constróis uma conexão energética que depois não sabes como fechar. Essa ponte transforma-se num canal de intercâmbio sutil, onde dás mais do que recebes e te perdes mais do que curas. Por isso, Saint-Germain foi categórico. Não ajudes a menos que seja um clamor genuíno da alma, não da queixa nem do medo, mas sim da alma. E quando o chamado é autêntico, reconhecê-lo-ás, porque não experimentarás pressa, urgência, nem a necessidade de um desfecho imediato. Sentirás apenas paz, uma serenidade profunda e a certeza de que o que ofereces não é teu, apenas flui através de ti. É ali que ocorre o verdadeiro serviço. Tudo o resto é mera interferência. Nas esferas superiores de consciência, rege uma lei tácita conhecida pelos mestres e jamais quebrada, a lei da não interferência. Os mestres ascendidos não irrompem na tua vida para corrigi-la. Não impõem, não dirigem o teu rumo. Eles acompanham. Acompanham a partir do fogo do amor incondicional, a partir da presença atemporal que observa sem julgar, a partir da confiança absoluta em que a alma saberá quando despertar. Sabes a razão, porque nos planos onde reside a verdade, o livre-arbítrio é sagrado. E quando um ser decide experimentar o sofrimento, desviar-se ou perder-se, os mestres não o detêm. Eles honram, porque sabem que mesmo no erro existem sementes de luz, que mesmo na dor mais profunda há códigos que só são ativados ao cair. Por isso eles jamais intervêm. E por isso tu também não deves fazê-lo, porque ao quebrar esse princípio, estás a colocar-te acima da alma alheia. E esse gesto, por mais disfarçado de amor que esteja, é soberba espiritual. Agora, o que acontece quando alguém pede ajuda de verdade a partir da sua alma? Não a partir das palavras, não a partir do lamento, não a partir da preocupação, mas sim a partir de um profundo clamor interior, de uma rendição total. Nesse momento, o campo abre-se, o canal harmoniza-se, e a assistência manifesta-se sem esforço, sem palavras, às vezes até sem que o outro se aperceba de ter sido auxiliado. Quando a ajuda é legítima, a alma que a recebe não se torna dependente, torna-se livre. E tu, como canal dessa ajuda, não experimentas esgotamento, fardo ou apego, apenas presença, apenas paz. Porque a ajuda autêntica não consome, mas sim nutre sem atar, fortalece e, acima de tudo, passa despercebida. Porque no reino do Espírito, o silêncio é o poder supremo. Quando um mestre acede ao teu campo, não o faz falando, falo sendo. E tu, sem saberes como, começas a recordar-te de ti mesmo. Isso és tu, amado, quando respeitas esta lei. Um canal discreto, uma chama imóvel que transforma sem pressionar. Quanto mais compreenderes esta lei, maior será o poder que sustentarás. Não o poder de influenciar, mas o poder de vibrar em harmonia com o todo. E nessa sintonia, tudo se alinha, tudo chega, tudo floresce. Não se trata do que fazes, mas sim do que és. Não é quanto aconselhas, mas sim quanto silêncio podes manter sem fraquejar, porque é aí, nesse silêncio puro, que se manifesta a ajuda mais elevada. E essa é a única que a alma reconhece como verdadeira. Amado, ouviste, compreendeste, soltaste. Agora é tempo de encarnar. Não vieste a este mundo para persuadir. Vieste para recordar quem és. E ao recordá-lo, ativas em silêncio a memória adormecida dos outros. Como viver sem dar conselhos, mas sendo útil? É simples. Vive em coerência. A coerência é o ensinamento mais potente que existe. Não requer discursos, estratégias ou persuasão.
Quando alguém te observa mantendo a tua frequência, apesar do caos circundante, algo se ativa no seu interior. Não o entende, mas sente. Se isso, amado, é inspiração autêntica, a tua tarefa já não é guiar, a tua tarefa é vibrar. E essa vibração transforma-se numa guia silenciosa, uma linguagem que a alma sim assimila. Porque quando vives com fidelidade a ti mesmo, a tua verdade e ao teu caminho, emites um sinal, uma frequência pura, sem distorção ou desejo de modificar ninguém. E essa sinalização impacta no campo coletivo, não pela força, mas pela verdade, porque uma frequência elevada eleva tudo. A tua presença é um campo, a tua coerência é uma mensagem, o teu silêncio é medicina. Como inspirar sem intervir? Com o teu olhar, a tua postura, a tua maneira de reagir quando os outros estão desorientados. Observa sem reagir. Respira e permite que o outro descubra a sua verdade por si mesmo. Não tens que lhe indicar como mudar. Apenas mostra-lhe com a tua vida que outro estado é possível. Isso ativa, isso transforma, isso liberta. E se sentes que o mundo ainda não está preparado para esta forma de ser, lembra-te disto. O mestre verdadeiro não busca aprovação. Vibra em solitário. Nessa vibração, o universo inteiro começa a ordenar-se. É assim que o mundo se transforma. É assim que se inspira sem necessidade de ensinar. É assim que o novo ser humano desperta, não pelo que comunicas, mas pelo que és. Portanto, deixa de aconselhar. Sem explicações, não tentes corrigir. Vibra, observa e permite que o outro desperte quando estiver pronto. Se amas alguém, não o salves. Recorda quem és e deixa que ele também recorde. A alma não precisa de um redentor. Precisa de um espelho. E tu não foste convocado para mudar ninguém. Foste chamado a ser tão genuíno, tão coerente, tão fiel à tua verdade, que a tua simples existência ativa as memórias adormecidas à tua volta. Estás pronto para abandonar o papel de salvador e encarnar finalmente a tua autêntica luz? Então permanece no teu centro em silêncio, firme e aceso. E quando a tua alma te indicar, quando o campo estiver disposto, quando a vibração o permitir, dá o próximo passo. O caminho prossegue. E se no mais íntimo sentes que esta frequência ativou algo, que esta mensagem ressoou com uma parte do teu ser que desconhecias, ouve com clareza. Não chegaste aqui por acaso. As ferramentas estão à disposição de quem estiver preparado. E se neste instante desejas potenciar essa conexão, afinar o teu canal ou aprofundar ainda mais na recordação do teu propósito, convidamos-te a explorar os recursos disponíveis. Lá encontrarás a mesa radiônica quântica, um instrumento de luz para harmonizar o teu campo sutil a partir de planos elevados. E também a trilogia do Eu Sou, uma série de livros vivos que não se leem, mas sim se ativam. Cada palavra, cada símbolo, cada espaço foi canalizado para te acompanhar neste regresso a ti mesmo. Estão à tua espera como chaves sagradas. Aceita-as e vibra ou ignora-as. Confia na tua alma. Ela já sabe, agora respira. Não penses, apenas sente. E lembra-te, o Eu Sou acompanha-te sempre.